A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Eu espero que o sábado tenha sido maravilhoso e que a semana que está a começar seja repleta de vitórias para a sua vida. Eu prometi e estou aqui para darmos prosseguimento com um documentário iniciado ontem sobre a conexão islâmica e católica. E hoje nós vamos entender a razão de vermos tanto o movimento ecumênico, a Casa da Família Abraâmica, onde se diz que todas as religiões conduzem para Deus. Na verdade, existe uma agenda ou um plano de unificação religiosa, mas, conforme começamos a ver ontem, o islamismo e o catolicismo são, na verdade, uma única religião que estão conduzindo o mundo todo, sem entender ao cumprimento das profecias. E o convite que Deus fará para cada um de nós hoje é, mais uma vez, saiam de Babilônia. Infelizmente, para todos aqueles que estão ainda dentro do sistema, eu espero que você possa compartilhar este vídeo com as pessoas que mais necessitam. É tempo de tocar a trombeta, é tempo de chamar as pessoas para a verdadeira adoração. Nós vamos orar e em seguida iremos apresentar a segunda parte do documentário. Pai eterno, muito obrigado por tuas bênçãos sabáticas, obrigado porque a semana vai começar. Nós queremos, Senhor, entrar com o pé direito nas tuas mãos. Pedimos por esta mensagem que vai soar agora, que tenha um impacto na nossa vida pessoal. E o Senhor nos prepare para sermos porta-vozes da verdade neste tempo do fim. Oramos pelas pessoas sinceras, que através deste vídeo poderão encontrar-se de cara com a verdade. Eu oro, Senhor, para que abra os seus corações, para que não endureçam os seus corações, mas abram, Senhor, e se deixem influenciar e moldar pelo Espírito Santo. Pedimos, Pai, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim estamos seguros para apresentar este documentário. Eu espero que você fique desse lado, acompanhando, deixando seu like, comentando e permitindo que esta mensagem chegue a todas as pessoas. Vamos então acompanhar. Hoje ouvimos termos como fé abraâmica e apelos à unidade entre judeus, cristãos e muçulmanos. Conferências religiosas de alto perfil reúnem imãs, padres e rabinos para declarar: todos adoramos o mesmo Deus. Líderes políticos e religiosos falam de uma comunidade global de fé que se aproxima. Uma grande família de religiões. Parece adorável, não parece? Paz, unidade, compreensão. Que eu não gostaria disto. Mas vamos descascar a camada superficial. Um proeminente líder cristão, um homem chamado Benjamin Chavis, chocou seus colegas ao converter-se abertamente ao Islão, enquanto afirmava que ainda acredita em Jesus. Ele disse que nada realmente mudou. Despejar água de um copo para outro não altera a sua natureza. Na mente dele, o Islão e o cristianismo eram intercambiáveis. Como poderia ser? Apenas se no fundo o objeto de adoração for o mesmo Deus falso a usar diferentes máscaras. Como Chaves ele mesmo admitiu, se você é um dos iniciados, não haverá diferença, porque ambos estão a adorar no mesmo santuário. Você percebeu isto? Aqueles que estão profundamente dentro sabem que uma única entidade está por trás de ambas religiões. Os crentes comuns oram de maneira diferente e usam nomes diferentes para Deus, mas a elite secreta sabe que no fim é um só sistema. Isto é exatamente o que a profecia advertiu: uma besta com muitas faces, uma imagem que todo mundo será convidado a adorar. E quem liderará esta fé mundial? O bispo de Roma está a lutar por esse papel. O beijo do Papa João Paulo II ao Alcorão foi um passo. O convite do Papa Francisco para orações islâmicas nos jardins do Vaticano foi outro. Incontáveis serviços interreligiosos continuam a abrir o caminho. O objetivo é que mais da metade da população mundial se curve a um líder, o Papa, como Santo Pai infalível. Na verdade, um insider do Vaticano uma vez escreveu que João Paulo II acreditava
que uma segunda Fátima estava a chegar. Um evento milagroso que faria os muçulmanos reconhecerem a autoridade do Papa. Imagine isso. Uma aparição ou sinal tão impressionante que o coração do Islão se derreteria em direção a Roma e eles se uniriam em mãos. Parece inverossímil, mas estamos a ver frutos iniciais. Líderes muçulmanos do Médio Oriente a encontrarem-se com o Papa, chamando-o de homem de paz. O Papa a orar em mesquitas e a ser recebido calorosamente. Até mesmo os chefes dos locais sagrados islâmicos se curvaram diante do Papa. Passo a passo, o mundo está a ser condicionado para um grande compromisso. Mas, caros amigos, qualquer unidade que venha a custar a verdade é uma armadilha mortal. Apocalipse 13:3 prevê que todo mundo maravilhou-se com a besta. Estamos à beira dessa realidade. Os atores estão prontos para o ato final. Mas neste cenário ecumênico, Jesus Cristo é colocado nos bastidores. E isso é algo que não podemos aceitar. Uma figura emergiu como a chave para esta convergência católica islâmica. Maria, a mãe de Jesus. Para os católicos devotos, Maria é exaltada como Rainha do Céu, a comediadora, sem pecado, até mesmo assumida corporalmente ao céu. Para os muçulmanos, Mariam, como é conhecida em árabe, é honrada como uma mulher mais pura que deu à luz a Jesus, Isa, de forma milagrosa. De fato, Maria é a única mulher mencionada pelo nome no Alcorão e até tem um capítulo inteiro nomeado em sua homenagem. De uma maneira surpreendente, Maria tornou-se uma ponte entre as duas crenças. O Vaticano não perdeu este fato. Longe disto, eles capitalizaram isso. Em 1917, uma aparição radiante que afirmava ser a Virgem Maria apareceu a 3 crianças em Fátima, Portugal, uma cidade notavelmente nomeada em homenagem à filha do profeta Maomé, Fátima. Muitos acreditam que não é coincidência, ao escolher uma aldeia com esse nome, a aparição de Maria estava fazendo um apelo especial tanto aos muçulmanos quanto aos católicos. As mensagens de Fátima falavam de paz mundial e conversão de pecadores. Décadas depois, o Papa João Paulo II, intensamente devoto a Maria, creditou Fátima por ter salvo sua vida de uma bala de assassino. Mas aqui está onde tudo se torna ainda mais intrigante. Vozes católicas de alto escalão sugeriram que a aparição de Maria em Fátima era um sinal de que ela seria o instrumento para eventualmente alcançar os corações muçulmanos. Um bispo católico escreveu que os muçulmanos que já reverenciam Maria um dia a verão como a Mãe de Deus e, através dela, virão a aceitar a autoridade do Papa. O plano é mais ou menos assim. Maria supostamente unirá os seus filhos, tanto os cristãos como os muçulmanos, num só rebanho. Vemos pistas deste plano na mídia católica. O falecido arcebispo Fallon Shee chegou a escrever um artigo intitulado Maria e os Muçulmanos, notando que o Alcorão fala muito da pureza e imaculada conceição de Maria e especulando que Maria terá um papel na conversão dos muçulmanos nos tempos finais. Considere que um líder católico proeminente essencialmente afirmava que Maria é a chave para conquistar a lealdade muçulmana. E, de fato, em algumas nações muçulmanas hoje, aparições de uma senhora luminosa, que os cristãos chamam de Maria, foram relatadas, atraindo multidões de cristãos e muçulmanos. Se outro milagre mariano global acontecesse, uma segunda Fátima, como João Paulo II antecipou, milhões de muçulmanos poderiam ser persuadidos num instante. Eles poderiam dizer: se Maria nos chama a reconhecer o Papa, quem somos nós para resistir à mãe do nosso profeta Jesus? Seria a sedução espiritual suprema.
Mas devemos ser claros. A verdadeira Maria da Bíblia está descansando em seu túmulo, aguardando a ressurreição. Qualquer Maria que apareça agora é uma ilusão, um anjo maligno de luz, 2 Coríntios 11:14, disfarçado de Mãe Santíssima para alcançar os fins de Satanás. O livro do Apocalipse descreve uma mulher pura, que representa a verdadeira igreja de Deus, e uma mulher meretriz, uma falsa igreja, adornada com ouro e segurando um copo de abominações. Apocalipse 17, 4-5. Qual delas representam estas aparições globais de Maria? Quando Maria traz mensagens que contradizem a Escritura ou exaltam alguém que não seja Jesus, não é a Maria de Nazaré, mas um demônio disfarçado. No entanto, a estratégia é diabolicamente astuta. Muitas almas sinceras poderiam ser enganadas por uma figura materna que oferece paz e unidade. Devemos lembrar o aviso de Jesus: olhai que ninguém vos engane. Mateus 24, verso 4. Mesmo que desça fogo do céu realizando milagres, Apocalipse 13:13, devemos testar tudo pela palavra de Deus. Ambos, o catolicismo e o islamismo, curiosamente, têm versões de Maria que ofuscam Jesus Cristo. Na doutrina católica, Maria é chamada de co-redentora, co-mediadora, ou mediadora de todas as graças, implicando que todas as orações e bênçãos devem fluir através dela. Muitos católicos rezam mais a Maria ou a vários santos do que a Jesus. No islamismo, Jesus, Isa, é venerado como um profeta, mas não como filho de Deus ou Salvador. No entanto, Maria é venerada de uma forma quase exaltada. O Alcorão ensina até uma espécie de concepção imaculada da própria Maria. Diz que a mãe de Maria era estéril e rezou, e Maria nasceu pura pela intervenção especial de Deus. Isto espalha o dogma católico de que Maria mesma foi concebida sem pecado original. O Alcorão também contém detalhes fantasiosos sobre a jovem Maria, claramente retirados de evangelhos apócrifos e lendas, não da Bíblia. Como é que esses detalhes entraram nas escrituras islâmicas? Parece que Maomé, ou quem o aconselhava, tomou emprestado de fontes influenciadas pelo catolicismo, histórias que circulavam entre tradições cristãs não bíblicas. Isto sugere novamente uma influência católica na formação das doutrinas do Islão. Agora pense na implicação. O Islão possui uma alta doutrina sobre a grandeza de Maria. O catolicismo elevou Maria a um status quase divino. Juntos, eles preparam um cenário para que Maria seja um foco de devoção em detrimento de Jesus, que afronta audaciosa ao Evangelho. A Bíblia diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Primeira carta a Timóteo 2:5. Mas o sistema falsificado de Satanás instala Maria como comediadora, até uma preferida para muitos. Se milhões estão a rezar a Maria, quem está a responder a essas orações? Não é Maria. Ela está morta e não sabe nada, Eclesiastes 9:5. Mas sim anjos caídos a personificá-la, desviando as pessoas do verdadeiro mediador. Em alguns encontros católicos muçulmanos, ouvirás falar de Nossa Senhora em termos que deveriam ser reservados para o Senhor. É como se Maria tivesse sido moldada numa deusa mãe universal, apelativa a muitas culturas, uma figura muito semelhante às antigas deusas pagãs, Ísis, Ishtar, Astarote, que eram chamadas de Rainha do Céu. O profeta Jeremias advertiu contra a idolatria dos israelitas à Rainha do Céu. Jeremias 7, verso 18. Infelizmente, a história repete-se.
Hoje, uma rainha do céu está novamente a receber incenso e devoção, só que agora sob o nome de Maria. E o Islã, que se orgulha de evitar a idolatria, está a ser atraído para esta mesma armadilha pelo seu profundo respeito por Maria e por encontros místicos que parecem validar o seu poder. Pergunte a si mesmo: quem se beneficiaria por diminuir Jesus e elevar alguém, qualquer um, em seu lugar? Ninguém mais do que o poder do anticristo, que a Bíblia diz procurar usurpar a posição de Cristo. 2 Tessalonicenses 2:4. Ao fazer com que as pessoas se concentrem em Maria, ou numa igreja, ou num profeta, ou na observância da lei, ou em qualquer coisa mais do que o sacrifício e na soberania de Jesus, o diabo realiza uma grande ilusão. Devemos ser muito claros. Jesus Cristo, e Ele só, é o Salvador da humanidade. Somente a sua morte na cruz proporciona perdão dos pecados. Primeira carta de João 1:7. Somente a sua vida e intercessão podem nos reconciliar com Deus. Hebreus 7:25. Qualquer ensinamento que diga que alguém mais, Maria, Maomé, um Papa, quem quer que seja, de que pode salvar ou interceder por nós de forma como Jesus faz, é uma mentira. Pode ser uma mentira com um som bonito, emocionalmente apelativo, mas é mortal. No entanto, essa mentira é exatamente o que a conexão católico-islâmica está a estabelecer. Uma teologia mútua onde Maria e o Papa são exaltados e Jesus é deixado como uma figura secundária. Como deve partir o coração do nosso Senhor? As próprias pessoas pelas quais Ele morreu para salvar estão a ser direcionadas a outro em busca de ajuda. É como um paciente doente se afastando do único médico com a cura. Esta é a decepção imaculada, uma graça falsa que desvia as almas da verdadeira graça de Deus em Cristo. Entre numa grande catedral durante a missa ou observe as orações numa imensa mesquita e notará um fio comum. Rituais elaborados, regras estritas, um sentido de reverência. Numa basílica católica, o incenso sobe, os sinos tocam e os sacerdotes, vestindo túnicas, cantam em latim. Os fiéis ajoelham-se e levantam-se em uníssono dos bancos, recitando orações de cor. Numa mesquita, filas de muçulmanos devotos curvam-se e prostram-se em redor, tocando as testas no chão, recitando versos árabes que podem não compreender completamente. Ambos os ambientes são marcados por tradições profundamente enraizadas. Existe beleza na devoção, mas também um potencial de cativeiro. Jesus advertiu sobre aqueles que se aproximam de mim com a boca e me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, versos 8. No catolicismo e no Islã, muitas pessoas sinceras praticam o que lhes foi ensinado sem nunca experimentarem uma relação pessoal com Deus. Elas jejuam, repetem orações, o terço para os católicos, o dhikr e suras repetidas para os muçulmanos, seguem as leis dietéticas e os dias sagrados, mas muitas vezes carecem da alegria e da segurança que vem de conhecer Jesus como amigo e salvador. Ambos os sistemas também têm uma história de imposição de conformidade. Na história católica, falhar em assistir à missa ou aceitar a doutrina da igreja poderia marcar você como herege, com punições variando de penitência e execução. Em alguns contextos muçulmanos, não rezar 5 vezes ao dia ou desafiar a lei Sharia pode fazer de alguém um apóstata. A punição pode ser severa, até a morte em casos extremos. Isto é religião por compulsão, não por convicção da verdade. Mas o verdadeiro Deus diz: vinde, pois, e vamos discutir. Isaías 1, verso 18.
Ele apela a nós com amor, não com coerção. Ambas as crenças mantêm os seus seguidores com um certo medo. Um católico pode temer as chamas do inferno eternamente ardente ou as dores temporais do purgatório, levando-o a comprar indulgências ou a dizer orações sem fim por alívio. Um muçulmano pode temer os tormentos da sepultura e o fogo do inferno descrito no Alcorão, levando-o a realizar escrupulosamente rituais e boas ações, na esperança de desequilibrar as balanças em favor do paraíso. Em ambos, há uma ausência de segurança. Um muçulmano costuma dizer: só Alá sabe se serei salvo. E um católico devoto pode dizer de forma semelhante: espero não morrer em pecado mortal. Espero ter feito o suficiente. Que trágico! Isto é exatamente o que o inimigo deseja. Pessoas religiosas ocupadas com formas e sem nunca estarem confiantes no amor de Deus. 2 Timóteo 3, verso 5, descreve pessoas tendo uma forma de piedade, mas negando a sua eficácia. As boas novas de que a graça de Cristo é suficiente e a sua justiça nos cobre quando acreditamos. Esse poder está amplamente ausente nesses sistemas. Em vez disso, milhões passam pela vida carregados de culpa, medo e uma lista interminável de deveres, esperando apaziguar Deus. Em alguns lugares, as pessoas chegam até a ferir-se para provar a devoção, como os flagelantes católicos a chicotear as suas costas, ou alguns muçulmanos xiitas a cortarem-se em rituais de luto. Estas práticas partem o coração do verdadeiro Deus que diz: eu desejo misericórdia e não sacrifício. Oséias 6:6. A tragédia é que os próprios rituais em que as pessoas confiam para a salvação acabam por se tornar um obstáculo ao conhecimento de Deus. Elas confiam numa religião em vez de numa relação. Eles podem sentir uma emoção solene durante uma missa ou um momento de oração, mas nunca experimentar o novo nascimento de que Jesus falou. João 3:3. E assim, tanto o catolicismo quanto o islamismo podem criar bilhões de seguidores que são religiosos, mas perdidos, sempre aprendendo a nunca conseguir chegar ao conhecimento da verdade. Satanás não se importa que as pessoas sejam religiosas, desde que não descubram a verdade salvadora em Jesus. Ele deixará feliz que continuem com rituais que parecem santos, mas não transformam o coração. É de admirar que ele tenha influenciado o desenvolvimento de tais sistemas ritualísticos. Ele procura substituir o Filho de Deus por um sistema de obras, e ambas estas crenças, de maneiras diferentes, fazem exatamente isso. Mas neste labirinto escuro de esforço humano, uma voz chama. Esta é a verdade, queridos. Esta verdade nós não podemos negar ou fugir dela. Nós ainda prepararemos mais documentários e vídeos, estudos importantes para a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos. E assim você estará ajudando este ministério a alcançar mais almas para Cristo. Vamos terminar orando. Senhor, obrigado por ter nos mostrado mais verdades. E hoje nós tomamos a nossa decisão. Não queremos mais andar nos enganos do mundo, queremos seguir a verdade. E a tua verdade, Pai, está explícita na tua palavra. Senhor, obrigado por nos aceitar, por nos perdoar, perdoar o nosso passado e nos dar uma nova chance, Pai, de viver. Em nome de Jesus, nosso Rei. Amém. Amém. Deus abençoe. Nos vemos amanhã para darmos prosseguimento assim com as atualizações proféticas e mais vídeos especiais para o nosso crescimento e para a nossa compreensão dos fatos que se desenrolam diante de nós. Então, até breve.